Diabetes. O que é diabetes mellitus? A diabetes mellitus é considerada um distúrbio metabólico. Ela resulta em elevados níveis de glicose no sangue. Existem diversas causas e tipos para essa doença. Suas complicações, na maioria das vezes, são semelhantes, o que caracteriza a doença como alta glicemia e lesões nos vasos sanguíneos. Tipos de diabetes mellitus. Existem diversos tipos de diabetes, porém os mais frequentes são diabetes do tipo 1, diabetes do tipo 2 e diabetes gestacional. Sintomas da diabetes mellitus tipo 2. Os sintomas da diabetes mellitus tipo 2 incluem o aumento da sede, a micção frequente, a fome excessiva, o cansaço físico, o ganho de peso, a má cicatrização e a visão turva. Observação: em alguns casos, pode não haver sintomas. Dados epidemiológicos da diabetes. A diabetes tem sido uma das grandes vilãs da população mundial. Dados apontam que em 1994, 110 milhões de pessoas seriam portadoras da doença. Atualmente, esse número aumentou para 239 milhões de indivíduos portadores. Dados apontam que 9 capitais brasileiras, datadas na década de 80, estima-se que 7,6% dos brasileiros entre 30 e 69 anos apresentam diabetes mellitus entre homens e mulheres, mas esses dados aumentam conforme o aumento da idade e da obesidade. As maiores taxas foram observadas na cidade de São Paulo e Porto Alegre, devido ao papel da industrialização e urbanização. Dado alarmante tem sido relatado em alguns grupos, como os indígenas e os de ascendência oriental. Nos anos de 1970 e 1990, era mais difícil ter casos de alteração da glicemia em povos indígenas. Recentemente, estudo em indígenas do estado de Mato Grosso encontra-se 4,5% de diabéticos. Já em índios chavantes, os dados de diabéticos são preocupantes, de 28,2%, sendo que 18,4% são homens e 40,6% nas mulheres. Ainda mais alarmantes são os indivíduos japoneses que moram no Brasil. Eles apresentam pelo menos o dobro na presença de diabetes, comparado com o resto da população brasileira. Alguns pesquisadores têm relacionado esse fato com a genética e alguns fatores ambientais ocidentais. Alguns números por morte sobre diabéticos são de se preocupar. Dados apontam que 5,2% das